Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Voltando aos temas anteriores, nós falamos do módulo 1 do portfólio de clientes, módulo 2 do portfólio de produtos. Somando-se um ou dois, nós temos uma possibilidade enorme de alavancar os resultados. E a partir do tema 3 e até o tema 5, que é este aqui, nós vamos abordar, e aqui nós encerramos, a questão do pós-venda. O próximo tema, ele será, vamos dizer assim, nós apresentaremos todo o escopo de marketing, toda a, vamos dizer assim, a abrangência do marketing. Lá dentro estará como último ponto, né, vamos dizer assim, da roda, né, o tema de fidelização e retenção de clientes, né? Não esqueça de apertar o sininho e para que esteja atento aí ao próximo tema. Bem, há dois tipos de ruptura. A ruptura aberta, quando o cliente comunica o encerramento do contrato. E isso tem origem na relação estremecida ao longo do tempo e não detectada pelo fornecedor, não entendendo o que é importante para o cliente. Então, a abertura aberta, vamos dizer, é o ponto final de uma relação comercial. E ela tem origem na ruptura silenciosa, que é uma erosão gradativa da relação comercial. Então, falta de criatividade, monotonia, investimentos ou inovações, né? Saber ouvir o cliente, que é importante para ele. Então, muitas vezes a sua equipe operacional ou de vendas entra numa rotina e não ouve o cliente e, consequentemente, vai gerar uma ruptura aberta. Então, dentro desses duas premissas, nós vamos falar da taxa de churn. A taxa de churn é a mais completa de todas, né? É a taxa de rotatividade total. Ela compreende os contratos rescindidos pelo cliente, contratos rescindidos por decisão da sua empresa, que nós vamos abordar agora, contratos por prazo determinado e uma métrica crucial da saúde financeira. Então, quanto mais, vamos dizer, rotatividade, quanto maior for a rotatividade de uma carteira, mais o investimento na área de vendas será necessário para repor, vamos dizer, as vendas e a lucratividade desses contratos, né? Porque muitas vezes a gente olha a taxa de churn só do fato de venda, não. Tem que olhar também no fato de lucratividade. Então, você pode deixar de ter um contrato com uma margem alta e você não consegue, a sua área de vendas não consegue fazer essa reposição, mantendo a mesma margem de lucro para pagar os custos fixos. Talvez você precise de 2 ou 3 contratos para repor aquele cuja margem alta foi, vamos dizer assim, foi rescindido, né, por uma dessas 4 fases, ou prazo determinado, coisa desse tipo. É importante aqui ir ligando ao tema 1, né, que é exatamente, vamos dizer, a matriz de clientes. Então, como vocês podem voltar lá e dar uma olhadinha, né, como que isso daqui está diretamente ligado lá ao módulo da estrutura, né, de clientes, daquela segmentação que nós falamos, né. E nós temos a taxa de churn voluntária, que muitas vezes as empresas trabalham com esta taxa de churn voluntária, que é a taxa de retenção de clientes. O cliente decide cancelar o contrato por melhor ação ou condição do concorrente, ou mudança de necessidades, né, não detectado pela sua empresa. Quer dizer, você não está ouvindo o seu cliente. E, consequentemente, ele pode ir embora. Então, muitas vezes as empresas só trabalham com esse item, taxa de retenção de clientes, mas não entende as razões pelas quais o cliente está indo embora, né? Sempre tem muita justificativa, mas a taxa de churn ela é muito mais completa, né? A taxa de rotatividade total. Tem empresas que denominam a área, né, de fidelização de clientes como área de churn, outras tratam como área de retenção de clientes, ou outras áreas de fidelização de clientes, né? Mas no fundo é o churn, né? Então a empresa tem que ter,
vamos dizer assim, uma análise de cada uma da taxa de rotatividade e ter um esforço de vendas para recompor ou venda e, sobretudo, a lucratividade, né, dos contratos. E nós temos também a taxa de churn involuntária, que são os contratos rescindidos pela sua empresa. Ou baixo retorno lucros, dilatação no prazo de pagamento, o cliente pede prazo de pagamento, questões de logística e contratos por prazo determinado. Então, esses aqui são involuntários, ou seja, não está a cargo do seu cliente e pode ser que você decida sair, mas o cliente não está insatisfeito, né? Então, se há um baixo retorno de lucros, é importante entender por que ocorreu essa erosão, né? Foi, vamos dizer assim, os custos que aumentaram drasticamente e você não conseguiu repassar isso no preço, por questão de concorrência, por uma série de outros fatores, a dilatação do prazo de pagamento. Quando vamos dizer, o teu cliente procura aumentar os prazos de pagamento por uma situação momentânea de caixa, necessidade de caixa, ou até do mercado em que ele atua, né, esteja em recessivo, é importante entender isso também, tentar ajudá-lo, né, e as questões de logística, que pode envolver, né, toda a logística é muito ampla, né, mas vamos falar aqui exatamente dos custos de compra, né, de transporte, coisas desse tipo. Então, tem que se entender toda a cadeia, né, vamos dizer assim, de fabricação e de entrega para nós sabermos qual é a verdadeira razão, né? E a taxa de revenue churn, essa para mim é muito importante, porque muitas vezes nós analisamos, olha, nós perdemos X percentual de venda, mas quanto você perdeu de receita? Quanto você perdeu de lucro, né? Ou de resultado desses contratos? Como é que isso vai ser reposto, né? Isso afeta diretamente o fluxo de caixa. E às vezes você pode ter um cliente daquele tipo mercenário que ele procura um plano mais barato e ele começa, vamos dizer, a negociar com você para buscar benesses, né? Benefícios adicionais como investimentos, como redução de preço, coisas desse tipo. Então é muito importante linkar aqui a taxa de churn, aquele portfólio de clientes e portfólio de produtos que nós abordamos nos temas 1 e 2. Né? Aqui vamos pegar um exemplo. Então, vamos dizer que as taxas de churn são sempre voltadas ao ano anterior. Eu recomendo não só fazer de venda, mas também fazer de lucratividade. Né? Então, vendas totais do ano precedente, vamos supor que você tenha 10 milhões, perdas de concorrentes, que é, vamos dizer assim, aquele voluntário que depende vamos dizer, decisão do cliente, rescisão por decisão da sua empresa, vamos dizer, 300 mil, 3%, contratos com prazo determinado, 200 mil, 2%, diminuição da receita, caixa 1.200.000, que dá 12%. Então, o saldo dá 8.800. Então, a taxa de churn, na realidade, é 88%, porque você tem 100 e perdeu 12, tem 88%. Agora, algumas empresas trabalham com taxa de retenção de clientes, que no caso é 93%, que é os 700 mil, né, que é a decisão do seu cliente, 7%, que dá 93%. Então, eu recomendo utilizar e ter estratégias específicas voltadas para a taxa de churn, ao invés de especificamente da taxa de retenção de clientes. É importante fazer essa conta também da lucratividade. Então, se a sua empresa tinha uma lucratividade de 20%, são 2 milhões de reais. Se você perder 20% em todos esses aqui, provavelmente você vai ter que repor e não consegue repor, né, todos os contratos, né? Contratos você pode repor em termos de venda, mas não repõe em termos de lucratividade, que afeta os custos fixos, né? A compensação, o pagamento dos custos fixos e também de investimentos da empresa, né? Então, muito obrigado por prestigiar o nosso canal. E o próximo tema será a abrangência do marketing do produto ao pós-venda. É muito interessante, porque aí nós vamos procurar entender como é que é feita, como é todo o ciclo de marketing, né? Muito obrigado.